Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e vamos falar um pouquinho de Aston Villa, falar um pouquinho de Premier e Champions League, né, que o Aston Villa se classificou para a Champions League depois de muito tempo. Mas primeiro eu quero pedir o seu like, se você está chegando aqui, por favor, quero pedir para você deixar o joinha 2 segundos rapidinho, você me ajuda muito. E também pedir sua inscrição, caso você não seja inscrito, beleza? Quero falar de Aston Villa porque, primeiramente, porque esse vídeo está sendo gravado previamente, né? Eu estou viajando no momento, mas trabalhando duro para estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Então, mais um motivo, inclusive, para você deixar seu like. Então, esse vídeo foi gravado previamente, não tinha muito conteúdo de jogo bola rolando ao vivo para falar, até porque o Campeonato Brasileiro esteve paralisado. Então, eu quero trazer um pouco algo diferente, algo fora do comum, e eu acho que o Aston Villa é um ótimo tema, é o segundo motivo pelo qual é porque o Aston Villa é um time extremamente tradicional que está de volta à Champions League. Para quem não sabe, vou dar um contexto da situação. O Aston Villa estava há 41 anos sem jogar a maior liga de clubes da Europa, né? Pode parecer, mas o Aston Villa, para quem não sabe, o Aston Villa é extremamente tradicional. É um time 7 vezes campeão inglês, não da Premier League, a Premier League é algo mais recente, mas 7 vezes campeão da Inglaterra e que já ganhou a Europa também, é um time campeão europeu. Então é um time de muita tradição que se via perdido ali numa gangorra entre Série B, Série A da Inglaterra, enfim, oscilando entre primeira e segunda divisão, mas é um time de muita tradição e que consegue uma quarta colocação de Premier League, algo muito expressivo e que mostra um projeto muito expressivo, né? Não só na Premier League, foi um time que teve outros destaques aí ao longo da temporada, mas eu quero falar além do Aston Villa. Eu acho que o tema desse vídeo não é só Aston Villa, o tema é Aston Villa e Unai Emery, que é o treinador do Aston Villa e que eu acho que merece um olhar atento, um certo destaque, porque ele é um cara extremamente, na minha visão, subestimado no futebol. É um cara que deveria ter um pouco mais de moral do que ele tem e porque ele acabou não tendo muito destaque nos times grandes onde passou. Na verdade, é até mentira falar que ele não teve muito destaque nos times grandes. Primeiramente porque eu não vou diminuir Aston Villa e outras equipes a ponto de falar que não são grandes. Quando eu falo time grande, eu quero dizer times de maior investimento, times que almejam coisas que esses times ainda não almejam, né, que outros times não almejam. E com isso eu quero dizer PSG e Arsenal. Primeiro contextualizar que ele foi despontar mesmo no Sevilha, o Unai no Sevilha foi multicampeão, enfim. O Sevilha é um time muito tradicional também, principalmente dentro da Europa League, mas o Unai não fez diferente quando passou lá, cumpriu com o seu objetivo, ganhou diversas vezes, e aí ele é credenciado a treinar o PSG. E onde que é o problema disso? Porque o PSG é um time muito forte, o Unai teve em suas mãos excelentes jogadores, então até aí tudo bem, logicamente que ele vai aceitar um desafio muito legal e uma oportunidade grande de carreira. O problema é que o PSG vem sendo, não só para técnicos, né, para jogadores também nos últimos tempos, uma marca negativa na carreira. Por quê? Porque a expectativa em cima do PSG é só uma, ganhar a Champions League. Nada diferente disso que for feito vai ser de valia para o treinador ou para os jogadores que estão lá. E o Unai, assim como todos os outros que passaram lá nas últimas gerações, não estou falando só do Unai, estamos falando de todos que tentaram, não conseguiram. O Mbappé não conseguiu, Tuchel não conseguiu, Neymar não conseguiu. Então não é em cima do Unai que tem que recair isso. Mas acabou pegando um pouco negativamente para ele. Hoje eu acho que muita gente, assim como eu, já percebe que talvez seja uma avaliação errada em cima dos trabalhos, né, dele, mas isso pegou muito para ele na época, o tempo que ele treinou o PSG e não ter conseguido entregar essa Champions League, ser também o cara que estava naquele fatídico 6-1 do Barcelona, ele era o treinador do PSG, que toma aquela virada, enfim, isso tudo pesou negativamente para o Unai. Mas a grande realidade é que os números dele no PSG são melhores do que de boa parte dos que passaram depois dele. Ele teve 87 vitórias em 114 jogos comandando o PSG. São números muito expressivos e naturais também para quem treina no PSG. Não quero colocar os méritos dele em cima da passagem dele no PSG. Só quero mostrar que talvez essa passagem do Unai no PSG não seja tão negativa quanto ficou parecendo para o resto da carreira dele. E aí depois disso ele sai do PSG e vai para o Arsenal.
Você fala, pô, mas você falou que ele perdeu as oportunidades, mas recebeu um Arsenal, mas um Arsenal diferente do Arsenal de hoje. Eu fiz vídeo falando do Arsenal recentemente, é muito legal o momento que vive o Arsenal hoje, o Arsenal que mostrou que voltou e voltou para ficar, mas a realidade é que o Arsenal que o Unai pegou era um Arsenal em outra situação, um Arsenal que não brigava pelas grandes coisas, não era um Arsenal que pleiteava as coisas que o Arsenal pleiteia hoje, um time do tamanho do Arsenal deve, né? E deve sempre brigar por esse tipo de campeonato, mas não era o que é a situação do Arsenal. O Arsenal vivia um momento de baixa, vivia um momento de meio de tabela, um momento de até brigas na parte de baixo da tabela da Premier League, e com o Unai não foi diferente. Aí tá o erro dele no Arsenal, o que ele não conseguiu fazer, que de fato eu acho que existe um demérito, mas não só dele, ele não tinha em mãos o time que, por exemplo, o Arsenal tem hoje. O Unai não conseguiu reerguer esse Arsenal, não foi com ele que aconteceu, foi depois dele. E isso também, depois de uma passagem no PSG que pesou negativamente para ele, o Unai acabou ficando marcado por isso. Então foi, entre aspas, descredenciado, né? Porque essa palavra imagino eu que nem exista, mas foi tiraram o Unai da prancheta ali dos melhores times, dos clubes com mais investimento. Falaram, não, esse cara talvez não seja adequado para treinar esse tipo de elenco ainda. Então ele vai para o Vila Real, um time de muito menor investimento, né? Um time com ambições muito menores. O Vila Real nunca teve nenhum destaque, nada de muito absurdo, mas consegue fazer no Vila Real coisas que ninguém esperava no Vila Real. Primeiro, um aproveitamento excelente para o Vila Real, 66 vitórias em 129 jogos, classifica para a Champions League e consegue na Champions League bater na trave. Essa é a realidade, bateu na trave. Deu azar, teve também seus deméritos, mas chegou com o Vila Real onde o Vila Real nunca chegou antes. Chegou num estágio de semifinal de Champions que eu acho que ninguém no mundo esperava o Vila Real e conseguiu fazer o Vila Real algo que não é natural, não é esperado desse time. E aí então ele vai para o Aston Villa, aceita um projeto ambicioso, um projeto interessantíssimo do Aston Villa e consegue, com essa quarta colocação de Premier League, fazer o que o Aston Villa não fazia há 41 anos, que é jogar uma Champions League, e que para um time da tradição, do peso do Aston Villa, isso é muito grande. É um time de torcida, é um time de muita repercussão dentro da Europa, um time que todo mundo sabe da história, do peso da camisa. Então isso está mostrando um pouco para o mundo o Unai de novo. Isso tá mostrando que talvez tenha sido feita uma avaliação errada em cima dele, talvez tenha sido feita uma análise diferente da que deveria, até se a gente olhar as situações. Não estou falando que o Unai tem que sair do Aston Villa e ir parar no Liverpool para substituir o Klopp. Não estou falando que é assim que vai acontecer. Mas eu acho que o Unai está se colocando de novo na prateleira dos bons treinadores do nosso planeta. Inclusive renovou com a Aston Villa agora, porque sabe do projeto da Aston Villa, sabe do risco que é o fazer o que ele mesmo já fez, igual foi ir para o PSG, enfim. Ele sabe de como o futebol funciona e entendeu que para ele ficar no Aston Villa vai ser bom e vai ser interessante. E eu estou muito ansioso para ver, inclusive não acho que o Aston Villa vai chegar ganhando Champions League e afins, mas eu acho que é uma caminhada, de passo em passo, né? E ele está mostrando com um time inferior aos adversários que enfrenta na Premier League, é um time no papel inferior, está mostrando muito resultado. Ficou, por exemplo, na frente do Tottenham, que é um time, em termos de tradição, inclusive, tem bem menos do que o Aston Villa, mas em termos de investimento é um time que teria um potencial muito maior, que poderia inclusive apostar no Emery para ser uma virada de chave, mas está atrás do Aston Villa no momento. O Aston Villa vem fazendo um trabalho muito sólido com esse treinador. Então eu acho que no geral essa a visão que eu queria passar do Unai. Não estou falando que ele é o Guardiola, que ele é o melhor treinador do planeta, mas eu acho muito legal, eu acho um tema legal a gente ressaltar o Aston Villa, a tradição do Aston Villa, parabenizar mesmo, fazer até uma homenagem ao Aston Villa, que está de volta à Champions League, mas também ressaltar o Unai Emery, que é um treinador que merece esse destaque. Eu acho que ele não tem, mesmo que algumas pessoas já percebam, eu acho que pouco se fala do trabalho, dos trabalhos dele,
e eu acho que a carreira dele só falta ainda treinar um time de grande investimento e grandes expectativas e dar certo e corresponder, né, a essas expectativas, porque no Arsenal não existia esse grande investimento, não existia a expectativa até sempre existe pelo tamanho do Arsenal, mas não existia a possibilidade dele de fato corresponder. E no PSG até existia o investimento, existia o time, mas existia uma margem de erro zero, que era ganhar a Champions League, algo que tem que dar tudo certo para acontecer, e acabou não acontecendo, assim como nunca aconteceu com outros. Mas a carreira dele é uma carreira bem interessante, de resultados bastante expressivos. Raramente ele tem um aproveitamento ruim, um aproveitamento abaixo da média ou do esperado para o clube o qual ele treina, né, para o investimento o qual esse clube tem. Então eu acho muito importante ressaltar o Unai Emery e o Aston Villa, naturalmente, não só ele, o time que tem, a maneira como esse time joga. Então eu acho muito legal e interessante, eu fico feliz, essa é a realidade. Como um cara que gosta muito de Premier League, de campeonato inglês, um cara que gosta muito das histórias que o futebol tem, que o futebol traz. Fico muito feliz com a Aston Villa de volta à Champions. Acho que agrega muito valor e é legal ver esses times retornando aí o Aston Villa após 40 anos sem jogar a Champions League. É um time que merece e que está de volta. Quero saber de você também, o que você pensa de Unai Emery, o que você acha? Você acha que eu estou exagerando um pouquinho para falar dele ou não? Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo tudo. Quero pedir também, agora ao final do vídeo, o seu like, se você curtiu, deixa aí o like e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Um abração para todos, em breve estarei de volta com vídeos ao vivo, né? Ao vivo não, porque não é live ainda no momento, estou pensando em possibilidades de trazer lives no futuro, mas com vídeos em tempo real, no qual eu vou estar gravando, falando sobre coisas que aconteceram no dia de ontem. Hoje não foi possível porque eu não estou na minha cidade, não estou em casa, então não teve como, ainda não tenho estrutura para trazer esses vídeos de forma remota, trazer esses vídeos de outra maneira, mas estou aqui trazendo conteúdo de qualquer forma. Eu acho interessante o conteúdo diferente, então no mínimo isso, no mínimo diferente esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai curtir. Então me fortalece, deixa aquele like, se inscreve no canal e aquele abraço. Fui!